Hoje nós vamos falar sobre um dos componentes mais importantes e versáteis em sistemas de refrigeração industrial, a válvula de controle ICM da Danfoss. Nesse vídeo eu vou explicar como essa válvula funciona dentro da plataforma ICV, quais são suas principais aplicações em sistemas que utilizam amônia ou CO2 e os detalhes essenciais da instalação e manutenção que garantem desempenho e segurança ao longo do tempo. Também vamos abrir a válvula para conhecer as partes internas e seu princípio de funcionamento. Vamos falar sobre possíveis situações reais de falha em campo, explicando o que causa esses problemas e como diagnosticá-los ou resolvê-los. A ideia é que ao final você compreenda não apenas como a ICM-100 opera, mas também como ela se integra ao atuador ICAD 1200 e a automação do sistema, oferecendo controle preciso, confiabilidade e eficiência em qualquer sistema de refrigeração de uma planta industrial. Antes de falarmos sobre a ICM-100, nós vamos falar um pouco sobre a plataforma ICV da Danfoss, que é Integrated Control Valve, uma linha modular e padronizada de válvulas desenvolvida para sistemas de refrigeração industrial de alta performance, especialmente aqueles que utilizam amônia ou CO2 como fluido refrigerante. O conceito por trás da ICV é o de integração e intercambiabilidade. Em vez de desenvolver válvulas distintas para cada função, a Danfoss criou uma base de válvula única, capaz de receber diferentes módulos de função conforme a necessidade da aplicação. Essa arquitetura modular permite que o mesmo corpo seja utilizado em diferentes módulos de função, sendo ICM, ICS ou ICLX, bastando substituir o módulo superior. Na prática, isso traz padronização de componentes, redução de estoque e a facilidade de manutenção, além de simplificar o projeto e a instalação de sistemas complexos de refrigeração industrial. Algumas das vantagens da plataforma ICV são a modularidade e intercambiabilidade, onde um único corpo de válvula pode abrigar diferentes funções, redução de custos e de estoque com menos variações de corpos e flanges, facilitando reposição e manutenção, com instalação simplificada, com conexões e dimensões padronizadas, o que agiliza o trabalho em campo e dos projetistas. Facilidade de manutenção devido ao design Top and Try, que permite desmontar o módulo de função sem retirar o corpo da linha. Alta confiabilidade e segurança, pois são válvulas projetadas para até 52 bar de pressão de trabalho, com materiais compatíveis com amônia e CO2, além de outros refrigerantes. Eficiência operacional, com controle mais estável, menor risco de vazamentos e integração total com sistemas de automação e controle eletrônico. Padronização global, já que todos os modelos seguem o mesmo padrão de montagem, documentação e identificação, facilitando o treinamento e operação. Em resumo, a plataforma ICV representa um conceito modular e inteligente que simplifica o controle de fluido refrigerante em sistemas industriais. Com ela, o projetista e o operador têm flexibilidade para adaptar funções conforme a necessidade da planta, sem alterar o layout ou as conexões do sistema. Agora nós vamos falar da ICM-100 da Danfoss, que está aqui na bancada. Uma válvula motorizada de controle proporcional pertencente à plataforma ICV, projetada para sistemas de refrigeração industrial de alta eficiência, operando com amônia, CO2 e refrigerantes HFC, HCFC não inflamáveis. Seu design é modular, combinado com um corpo de aço robusto, com um módulo interno de controle de alta precisão e um atuador elétrico da linha ICAD, que converte o sinal de controle em movimento rotacional transmitido ao eixo da válvula por um acoplamento magnético, tornando a válvula totalmente hermética, um diferencial que garante isolamento total entre as partes elétricas e o fluido refrigerante, aumentando a segurança e reduzindo vazamentos. O resultado é um controle de fluxo extremamente preciso, com funcionamento suave e durabilidade superior, ideal para sistemas automatizados de refrigeração e congelamento. Os principais componentes da válvula ICM-100 são o corpo da válvula, a tampa superior, o módulo de função, a caixa de mancal, o pistão servo e o pistão piloto, a placa da válvula em PTFE, Teflon, onde se faz a vedação, o acoplamento magnético, O-rings e juntas, além do atuador elétrico ICAD 1200 que é acoplado no seu acoplamento magnético. Dentre as principais características técnicas da ICM-100, nós temos que ela é uma válvula de controle motorizada, servo-pilotada, essa aqui especificamente de diâmetro nominal de 100 mm ou 4 polegadas, solda de topo nesse modelo especificamente, pressão máxima de trabalho de até 52 bar, temperatura do fluido podendo operar entre -60 e mais 120 graus Celsius,
temperatura do ambiente de trabalho desse componente de menos 30 a mais 50 graus Celsius, fluidos compatíveis amônia, CO2, HFC e HCFC não inflamáveis. O material do corpo é aço carbono forjado com tratamento anticorrosivo interno e zincagem externa. A vedação em teflon com O-rings compatíveis com amônia e os demais fluidos. E ela também é compatível com os atuadores ICAD versão A ou versão B, para o controle proporcional ou até mesmo controle on-off. A ICM-100 é usada em diversos pontos estratégicos dos sistemas de amônia e CO2, tanto para controle quanto para automação de processos, onde podemos destacar controle de líquido em evaporadores inundados ou semi-inundados, regulação de nível em separadores e tanques de líquido, controle de pressão de sucção e pressão de condensação, controle de gás quente durante ciclos de degelo, injeção de líquido em compressores para controle de temperatura e controle de capacidade em linhas de gás de descarga e bypass. Para entender um pouquinho melhor o funcionamento da ICM, nós vamos falar sobre a aplicação no controle de pressão em separadores de líquido. Nos sistemas de refrigeração industrial com amônia, o separador de líquido é responsável por manter a pressão de evaporação constante e, consequentemente, a temperatura de evaporação. Essa pressão é controlada através de uma válvula instalada na linha de sucção, que regula a quantidade de vapor que retorna dos evaporadores para os compressores. Tradicionalmente, esse controle é feito por uma válvula servopilotada como a ICS, por exemplo, comandada por um piloto mecânico, que mantém a pressão fixa pré-definida. Se o sistema foi ajustado, por exemplo, para evaporar a menos 5 graus Celsius, a válvula trabalha para manter aquela pressão equivalente sem variar. E como a ICM atua nesse controle? Quando substituímos essa ICS por uma ICM motorizada, o controle deixa de ser mecânico e estático e passa a ser eletrônico e dinâmico. A válvula ICM recebe um sinal analógico de controle, que pode ser de 0 a 10 volts ou 4 a 20 mA, do controlador eletrônico ou do CLP da automação, que compara em tempo real a temperatura ou pressão medida com o set point programado. Esse sinal comanda o atuador ICAD, que modula continuamente a abertura da válvula, controlando o fluxo de vapor que sai do separador e, com isso, ajustando a pressão interna do sistema. Outro exemplo prático é na aplicação com trocadores de calor e controle de temperatura da água. Imagine um sistema de refrigeração indireta, onde a amônia evapora no separador e esfria a água ou uma solução com glicol através de um trocador de calor. O objetivo é manter a temperatura da água constante, por exemplo, em torno de 5 graus Celsius. Mesmo que a carga térmica varie muito durante o dia, quando a temperatura da água sobe, por exemplo, para 10 graus Celsius, o controlador eletrônico percebe o aumento e envia um sinal para a abertura do ICAD, que amplia a abertura da ICM. Isso permite que mais vapor seja puxado do separador para os compressores, reduzindo a pressão de evaporação e, consequentemente, diminuindo a temperatura de evaporação. A nova temperatura de operação pode cair, por exemplo, bem próximo a 0 graus Celsius, o que é muito perto do ponto de congelamento, o que só é possível através de um controle preciso que a ICM permite, o que aumenta a capacidade de absorção de calor do sistema. Assim, a temperatura da água volta rapidamente para o ponto desejado e o sistema estabiliza novamente. Com uma ICS, por exemplo, a pressão seria fixa, onde traria também uma temperatura fixa, e isso não traria a capacidade de absorver as variações bruscas de carga térmica com tanta rapidez e precisão. A ICM-100, quando utilizada no controle de pressão em separadores de líquido, transforma um sistema de controle fixo em um sistema dinâmico e adaptativo. Enquanto uma ICS fixa a pressão de evaporação em um ponto constante, a ICM permite variar essa pressão de acordo com a demanda térmica do processo, mantendo a temperatura de evaporação o mais próximo possível da ideal para cada condição de carga. Isso se traduz em maior eficiência, precisão e estabilidade térmica, especialmente em processos com trocadores de calor e temperaturas de retorno variáveis, onde o controle eletrônico supera claramente o controle mecânico tradicional. Agora nós vamos falar um pouco sobre a instalação e cuidados para a montagem. A ICM precisa ser montada em tubulações horizontais com o atuador voltado para cima. Ela também deve seguir a seta do fluxo no corpo da válvula, então deve ser obedecido o sentido de fluxo que está gravado no corpo da válvula. A tampa superior ela pode ser girada livremente, e independente da posição ela vai funcionar de forma normal. Caso seja necessário a remoção da tampa superior para uma manutenção, a mesma pode ser colocada de volta sem necessidade de colocar na mesma posição original, uma vez que a tampa não possui um sentido específico para ser montada.
ela também pode permanecer montada durante o processo de soldagem, desde que o processo de solda seja controlado e sem respingos internos. Caso o processo de soldagem crie respingos, é necessário fazer a abertura da válvula, a remoção do módulo de função e uma limpeza interna do corpo antes de fazer essa montagem novamente. Uma vez que se tiver respingos de solda, essas sujeiras podem sim, eventualmente, trancar o módulo de função, fazendo com que a válvula não atue da forma correta. Após o processo de solda, é recomendado aplicar algum tipo de revestimento anticorrosivo externo, uma pintura ou algum tipo de material que possa fazer um revestimento dessa solda para evitar corrosão. Um cuidado extra deve ser tomado sempre que for necessário desmontar a válvula, para que as partes que forem desmontadas sejam depositadas sobre locais limpos e de preferências inclusive dentro de uma embalagem plástica para evitar o ressecamento do lubrificante e evitar o contato com sujeira que pode, porventura, depois prejudicar o funcionamento da válvula. É altamente recomendado a instalação de um filtro Danfoss antes a montante da válvula para reter eventuais partículas que podem vir pela linha e acabar prejudicando o funcionamento da válvula. A ICM100 opera com um atuador elétrico ICAD, que recebe sinais analógicos de 0 a 10 volts ou 4 a 20 mA, modulando a abertura conforme o comando do controlador ou CLP. O acoplamento magnético elimina contato direto, tornando o conjunto mais durável e à prova de vazamentos. É possível também fazer a operação manual com a ferramenta multifunções da Danfoss. Então nós temos aqui a ferramenta multifunções, que na verdade é como se fosse o acoplamento magnético do próprio ICAD, que pode ser acoplado sobre o eixo magnético da válvula, e aí com isso a gente consegue fazer a abertura e o fechamento da ICM, sem a necessidade do acoplamento do ICAD sobre ela. Normalmente isso é utilizado durante os processos de comissionamento ou para algum eventual teste para uma necessidade, por exemplo, de checagem de estanqueidade da válvula ou alguma outra situação. A movimentação manual da ICM também é possível ser feita através do comando manual eletrônico do próprio ICAD, com movimentações incrementais de 1%. Essa movimentação na versão do ICAD 1200B, ela pode ser feita tanto através do display como através do aplicativo CoolConfig, através de uma comunicação Bluetooth. Então é possível entrar em configurações avançadas no aplicativo e fazer a movimentação incremental de 1 em 1%, tanto para abertura como fechamento, para eventuais testes que forem necessários em campo na hora do comissionamento ou até mesmo para diagnósticos de alguns problemas. Então agora a gente vai fazer uma demonstração aqui só de como é possível fazer a operação manual de abertura e fechamento do ICAD através do aplicativo CoolConfig, através da conexão Bluetooth. Essa aqui é uma versão do ICAD 600B que a gente tem acoplado numa bancada aqui na Vaportec, mas apenas para fazer a demonstração a gente vai no aplicativo então iniciar a procura, então ele vai localizar dispositivos Bluetooth Danfoss que podem ser conectados. A gente vai deixar ele fazer a leitura. A gente vai clicar sobre o ICAD para fazer a conexão com ele. Vocês podem ver que o LED trocou da cor verde para a cor azul para mostrar que está conectado. Agora a senha aqui de acesso é 0000. Para acessar a tela de informações do ICAD, então a gente já vai ter algumas informações disponíveis. Aqui eu só vou tirar da tela para mostrar. Então ele agora está me mostrando, por exemplo, que ele está em modo automático e 100% aberto, então tem mais algumas informações aqui. A gente consegue ver, por exemplo, quantos miliamperes de controle e quanto está vindo de posicionamento da válvula. A alimentação dele também, então a gente vai, para fazer a abertura e fechamento manual, a gente vai em serviço. Então agora a gente vai fazer aqui o acesso para fazer a operação manual. Então aqui ele já dá uma mensagem que é necessário fazer um login para fazer esses ajustes, então a gente tem que entrar com uma senha avançada. Então a gente vai clicar sobre esse fazer login e ele vai pedir uma senha, que é uma senha de configurações. Então a senha aqui é 12 13 14 00. A partir desse momento ele habilita aqui o funcionamento do interruptor principal, onde eu defino se eu quero ele em operação automática ou manual, e aí eu posso mudar para a posição manual, e aí eu posso fazer a variação do grau de abertura através desse sliderzinho. Então a gente pode deslizar aqui, e aí ele vai fazer essa movimentação conforme
o que a gente colocou através do aplicativo CoolConfig. Então eu consigo fazer abertura e fechamento total em modo manual, caso necessário, para algum eventual teste ou ajuste durante o processo de comissionamento ou até mesmo durante a operação por alguma necessidade. Depois a gente pode voltar para a posição automático e ele vai assumir a posição que o sistema de controle está determinando para ele. Nesse caso aqui seria um sistema simulando uma injeção de líquido, onde está solicitando 100% de abertura da válvula. Agora nós vamos falar um pouco sobre manutenções e serviços na válvula ICM da Danfoss. A Danfoss fornece 3 diferentes tipos de kit de reparo. Temos o kit de inspeção, quando for fazer uma manutenção preventiva anual ou semestral, onde se verifica os O-rings de vedação e se faz uma limpeza do módulo interno. O kit de manutenção ou kit de reparo, para intervenções de rotina quando detectar falhas de desempenho, como vazamentos internos, modulação irregular. E o overhaul kit, quando for realizar a manutenção pesada ou após muitos anos de operação, onde é melhor substituir o módulo interno inteiro ou as partes principais internamente da válvula para restaurar o desempenho original dela. Uma das grandes vantagens da ICM 100 é que ela tem uma manutenção que é possível através da tampa superior, sem a necessidade de desmontar a válvula da linha. A Danfoss recomenda uma inspeção anual do eixo e do mancal de rotação, que é o mecanismo principal da ICM. A substituição de anéis, O-rings e juntas, ela é realizada conforme a necessidade. A recomendação é que quando haja uma abertura, se faça uma inspeção e se tiver o entendimento de que há algum tipo de desgaste no material, se faça a substituição desses itens. Um cuidado especial deve ser tomado no momento de uma necessidade de abertura da válvula ICM. Se essa válvula estiver numa posição fechada, instalada na linha sob pressão, é necessário utilizar a ferramenta magnética ou fazer uma abertura parcial através do próprio ICAD para equalizar a pressão antes de fazer a desmontagem e a drenagem da linha. Agora nós vamos fazer a abertura da tampa e a remoção do módulo interno para mostrar como é fácil fazer ali qualquer tipo de manutenção ou intervenção dessa válvula. Então aqui, só para mostrar, a gente tem a tampa já removida, onde é possível enxergar aqui o sistema de acoplamento magnético, então não existe contato da parte externa com a parte interna da válvula. Isso garante estanqueidade total, evitando vazamentos pela parte do atuador, na parte superior da válvula. Já o corpo da válvula, eventualmente é necessário fazer a remoção manual dessa gacheta para fazer uma checagem, então ela sai com uma certa facilidade e ela pode ser substituída também. E aqui nós temos o módulo de função, que foi removido. Esse módulo de função possui alguns anéis O-rings, então normalmente junto com a válvula nova já vem um kit de anéis de vedação e junta para uma eventual manutenção preventiva quando feita a abertura para uma conferência ou limpeza do módulo de função. Também é possível fazer a troca do módulo de função inteira comprando o kit overhaul. Aproveitando que nós estamos falando sobre a instalação da ICM e a operação dela, a gente vai falar um pouco sobre possíveis problemas que acontecem e algumas soluções que podem ser adotadas para resolver esses problemas. Então, uma coisa comum que acontece é a não modulação da válvula ICM ou do ICAD, ou ele ficar com o aspecto de estar travado, sem sinal de modulação.
Alguns cuidados devem ser tomados quando isso acontece. Uma das possibilidades é o congelamento do acoplamento magnético quando o ICAD e a ECM estão trabalhando em sistemas com regime de temperatura negativa, principalmente regimes com temperatura na ordem de menos 25 a menos 35 graus Celsius. Existe uma forma de montar tanto o ICAD-A como o ICAD-B sobre o acoplamento magnético. Cada um dele tem um formato de montagem. Então o ICAD-A tem um padrão de montagem, onde a gente precisa ter uma sequência de montagem correta para que ele funcione de forma correta, digamos assim, e o ICAD-B ele acaba tendo um outro padrão de montagem. Então a gente vai mostrar em alguns detalhes quais são essas diferenças para que a montagem seja feita de forma correta. Além dessa questão do congelamento do acoplamento magnético que pode acontecer em determinadas situações, outra possibilidade também é a falta de sinal de controle. Quando o ICAD é controlado através do sistema de automação do próprio cliente, no caso através de um CLP, o sinal que está sendo enviado para o ICAD tem que estar compatível com o que está configurado no ICAD. Então, se o ICAD está configurado para receber um sinal de 4 a 20 mA e o sinal de controle que está vindo do CLP é de 0 a 10 volts, ele vai apresentar um alarme na tela e ele não vai se movimentar. Então, essa é outra possibilidade. Além dessas duas possibilidades que nós comentamos do congelamento ou do sinal equivocado para o ICAD, uma terceira possibilidade seria o travamento do módulo em função de uma sujidade. Então, normalmente em linhas que foram construídas, se a linha não é corretamente limpa após a instalação, existe uma grande possibilidade de essas partículas serem arrastadas pela linha e se alojarem exatamente na sede da válvula, no caso na arruela de Teflon, e aí não acontece a vedação completa do módulo quando ela estiver na posição 0 e vai acabar dando passagem de fluido mesmo com ela na posição fechada. Então isso é um cuidado que também tem que ter, principalmente em instalações novas onde recém foram instalados os componentes. Então agora a gente vai mostrar aqui na prática um detalhe que é extremamente importante sobre a montagem dos ICADs na versão A e na versão B. Normalmente a ICM ela vem por padrão de fábrica com esse padrão de montagem, sendo que dentro do canal possui um O-ring de vedação e logo acima uma pequena gacheta. Esse padrão de montagem ele é específico para a montagem do ICAD-A, que além dessas duas vedações, do O-ring e da gacheta, demanda a lubrificação do acoplamento magnético com a utilização de uma graxa molicote que vem junto com o kit do próprio ICAD. Então é obrigatório a lubrificação para evitar a entrada de umidade e um eventual congelamento do acoplamento magnético. Para a montagem do ICAD-B, essa gacheta precisa ser removida, então a gente vai fazer a remoção aqui de demonstração. Vamos remover a gacheta. E esse anel O-ring também precisa ser removido. E junto com o próprio ICAD, dentro de um kit de vedações, vem um anel O-ring novo que precisa ser colocado sobre essa base. Então o padrão de montagem é diferente. Esse O-ring ele é responsável por não deixar a umidade entrar para dentro do acoplamento. Então agora a gente vai demonstrar aqui de forma prática como se encaixam os ICADs. A gente tem aqui o ICAD na versão 1200A, né? Vou mostrar a forma de encaixar ele na ICM. E a gente tem também aqui o ICAD na versão 1200B, que é a versão mais nova, mais moderna do ICAD. Então a gente vai começar pelo ICAD-A. E aí, na ICM, é importante ressaltar que ela vem montada já da Danfoss com um O-ring num canal e mais uma gacheta. E esse kit aqui de O-ring e gacheta, ele está montado na posição correta para o encaixe do ICAD na versão A. Tá? Então é importante cuidar disso, porque é necessário que eles estejam nessa posição, porque fazem parte da vedação para evitar a entrada de umidade, né? E essa umidade, caso ela esteja aqui dentro, ela pode, dependendo do regime de operação da ICM, por exemplo, em regimes de congelamento, pode acabar congelando o acoplamento magnético do ICAD, fazendo com que ele tranque e não faça mais a movimentação do acoplamento. Então, além do O-ring e da gacheta, junto vem um kit com o ICAD da versão A, com o mesmo conjunto de vedação, quando ele é comprado, e uma graxa molicote para baixas temperaturas, que deve ser usada para lubrificar o eixo aqui, né, o encaixe magnético, o acoplamento magnético, que vai auxiliar na questão da vedação
da entrada de umidade e evitar o congelamento do acoplamento magnético. Então é importante, além dessas duas posições de montagem do O-ring e da gacheta, a gente fazer o uso da graxa Molykote, passar um pouco no eixo, passar um pouco por dentro do acoplamento magnético, vou mostrar aqui. A gente tem o acoplamento magnético aqui, então a gente pode passar um pouco do lubrificante aqui na parte interna, e aí os dois estando na posição correta, a gente faz o encaixe. Ele é magnético, então ele acaba já meio que encaixando de forma automática. A gente dá uma pequena giradinha para ele ficar na posição correta, e aí ele tem aqui parafusos Allen para fazer o aperto, para travar ele na posição mecanicamente. Junto com ele também vem uma chave Allen, então essa chave Allen é feita para fazer o aperto desses parafusos. Agora eu vou desmontar ele aqui e a gente vai fazer a mesma coisa na versão 1200B. Para fazer a montagem do ICAD 1200B é necessário fazer a remoção da gacheta, então ela pode ser tirada com a mão aqui ou com o auxílio de uma ferramenta. Com cuidado para não danificar, caso tenha que usar um dia de novo talvez. A gente só tira ela fora aqui, desencaixa. E a gente precisa desencaixar o anel O-ring que está aqui nessa posição do canal, e junto com o ICAD na versão B vem um O-ring novo que precisa ser colocado na parte superior. Então a gente vai pegar esse O-ring agora e vai encaixar ele, e ele vai simplesmente colocado sobre a base e não mais no canal como era antes. Então ele fica nessa posição e aí a montagem pode ser feita. Esse O-ring, nesse caso aqui, é responsável também da mesma forma pela vedação e evitar a entrada de umidade no acoplamento magnético do ICAD. E aí depois disso, ele diferente tem uma abraçadeira, mas o encaixe é o mesmo, então a gente vai encaixar. Se a gente não tirar aquelas peças, no caso ele não vai ter o encaixe perfeito. Então a gente encaixa ele aqui na posição correta. Uma vez que ele estiver encaixado, a gente aperta aqui esses parafusos para a abraçadeira pressionar ele, e ele vai travar mecanicamente na posição, e aí ele está pronto para a utilização. Eu vou desencaixar ele agora aqui, só para mostrar que é fácil de desencaixar. E é isso. Como nós podemos ver hoje, a Danfoss ICM100 é uma válvula de controle robusta, segura e precisa, desenvolvida para operação em sistemas de refrigeração industrial com altas pressões e grandes vazões, mesmo assim com grande precisão. Seu design modular, o acoplamento magnético e a compatibilidade total com controladores eletrônicos Danfoss a tornam uma das soluções mais confiáveis e modernas do mercado. Quando corretamente instalada e mantida, pode oferecer controle estável de pressão, nível e temperatura, contribuindo diretamente para a eficiência energética e segurança operacional da planta.